Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Boa noite. Vamos dar início às nossas considerações e reflexões do estudo da obra A Obsessão Silenciosa, do projeto Espiritizar. E hoje estaremos dando prosseguimento à abordagem do tema referente à obsessão por inibição. Hoje é o nosso terceiro encontro a respeito desse tema. Sempre lembrando a importância do estudo dessas obras da série Espiritizar, aliás, do projeto Espiritizar, série Saúde Espiritual, e no caso dessa obra Obsessão Silenciosa, que nos adverte de forma bastante aprofundada a sutileza desse tipo de obsessão que normalmente envolve grande parte da humanidade. Mas, como de hábito, nós abriremos o nosso estudo com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. É a mensagem extraída do Evangelho comentado por Emmanuel, passagem do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Separamos esse trecho que nos chamou mais atenção. Louva o Senhor com pensamentos, palavras e atos, cada dia. Distribui o tesouro do bem, por intermédio do Verbo Consolador, sempre que possível. Então, aqui vamos extrair algumas observações desse conteúdo muito profundo que Emmanuel nos traz. Emmanuel não apenas se refere a que a nossa vida esteja transformada à luz do Evangelho de Jesus, no que nós pensamos, falamos e realizamos. Mas que, além dessa transformação, o nosso sentimento de mudança, de afinidade com a proposta do Evangelho, seja o coroamento de um louvor, de um cântico de gratidão a Deus, pela oportunidade de podermos estar sendo instrumentos do bem, quer por pensamentos, palavras e atos, conscientes da felicidade e plenitude recíproca que esse tipo de vivência nos causa. E por isso Emmanuel conclui dizendo: distribui o tesouro do bem, por intermédio do Verbo Consolador, sempre que possível. Estarmos atentos a aproveitar as oportunidades que o dia a dia nos oferece, para que, de algum modo, sejamos intermediários, parceiros dos espíritos benfeitores, através não apenas da vivência, mas, como Emmanuel destacou no início, que isso seja para nós uma realização de adoração, de louvor, de integração aos objetivos maiores do nosso planejamento reencarnatório. Então, é dentro desse entendimento que nós iremos iniciar as considerações sobre obsessão por inibição.
Lembrando que estudos anteriores estão disponibilizados no nosso canal Conexão para a Luz no YouTube, e que lá você tem não só o estudo desta obra do Projeto Espiritizar, mas diversas outras que já foram objetos de comentários e reflexões nossas. Vamos então para o conteúdo que separamos para esta noite. É claro que esses conteúdos não alcançam a plenitude do livro, porque o objetivo maior é despertar em cada um de nós o interesse pela leitura da obra, a fim de extrairmos aprendizado, entendimento, enquanto que aqui, durante os estudos, nós compartilhamos observações sobre aquelas partes que nos chamaram mais atenção, mas queremos deixar ressaltado: a leitura do livro é muito importante. Então, vamos para o nosso conteúdo de hoje. Custódio continua dizendo que não se viciaram o seu corpo, que é o caso da subjugação física, e nele conturbaram a sua mente, assim como assim fazem na subjugação moral, mas acalentaram apenas o seu comodismo, e com isso lhe impediram qualquer passo renovador. Lembramos que a história de Custódio Saquarema encontra-se nesta obra Cartas e Crônicas, do espírito Humberto de Campos. Tem um título de Obsessão Pacífica. E nessa história, que já é o terceiro encontro que estamos analisando, no final dela, Saquarema vai fazer um pedido a Humberto de Campos para que pudesse narrar para nós, encarnados, a experiência da sua última encarnação, a título de nos advertir sobre os graves prejuízos da obsessão silenciosa na obra chamada de Obsessão Pacífica. No final do nosso estudo dessa noite, nós temos a passagem do pedido do Saquarema, do Custódio Saquarema. Então, ele aqui nos lembra que o caso dele não foi de uma obsessão por subjugação, por fascinação. Não foi uma obsessão que ficasse evidenciada no seu comportamento, não. Mas foi uma interferência espiritual constante ao longo da sua vida que lhe atrapalharam o seu projeto reencarnatório. E como ele aqui destaca, através do comodismo. Acalentaram apenas o meu comodismo e com isso me impediram qualquer passo renovador. Vocês se lembram que nos estudos anteriores, que já vimos comentando a história do Saquarema, que é um amigo de Humberto de Campos, da última encarnação de Humberto, quando mais adiante ele reencontra esse amigo no plano espiritual. E como ele sabia que esse amigo houvera nascido em família espírita, imaginava que o Saquarema houvesse tido uma experiência reencarnatória exitosa. Mas, para grande surpresa de Humberto, Saquarema inicia a narração dele dizendo a Humberto que ele voltou para o plano espiritual na condição de, essa é a expressão dele, tomou, mas não leva. Ou, aliás, ganhou, mas não leva.
ganhou, entre aspas, que teria sido atender aos objetivos puramente humanos da sua reencarnação. Só que perante o nível de consciência e de compromissos do Saquarema, a parte relativa aos objetivos espirituais da sua encarnação foi um absoluto insucesso. Deixamos aqui então essa referência para você que nos acompanha hoje. Se desejar detalhes de como foi essa experiência, busque os 2 ou 3 estudos anteriores. Bom, continuemos aqui as nossas reflexões. Então, foi o comodismo, né? Grande, entre outros pontos. Porque a questão da obsessão silenciosa é que ela atinge os pontos fracos do nosso espírito, que deixaram marcas no nosso passado encarnatório. No caso aqui do Saquarema foi o comodismo. Outros, a sexualidade desviada ou desequilibrada. Outros, o apego ao poder ou ao dinheiro. Ou qualquer outras áreas da experiência humana onde o espírito deixou muita coisa travada e para resolver no seu retorno reencarnatório. Mas aí a interferência de antigos parceiros associados a determinados vícios que já tivemos no passado, por conivência nossa, por não atendermos às advertências e conselhos de nossos espíritos guias e protetores, emperramos, travamos a nossa caminhada evolutiva. Foi o que ocorreu com Saquarema. O comodismo é muito estimulado hoje em dia, principalmente no movimento espírita, para que a pessoa não faça a atividade que é convidada a fazer, ou a faça, mas de uma maneira superficial, não adquirindo sentido profundo na própria vida. Então, aqui, nós somos lembrados de que, no movimento espírita, o comodismo que atrapalhou Saquarema tem uma presença muito frequente. E o resultado dela é termos uma atividade espiritual amarrada, travada, de pouco êxito, aonde muitas vezes a predominância das questões materiais solapou, prejudicou enormemente a nossa programação reencarnatória. Porque, sobretudo, nós que temos certa afinidade com a doutrina espírita, trazemos muitas questões sérias para serem resolvidas, questões espirituais. Mas o desvio de atenção para as questões de ordem material problematiza tudo. É a ausência da nossa atenção àquela recomendação do Cristo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Foi o que aconteceu na vida atrapalhada do custódio Saquarema. Então, a pessoa faz a atividade, mas faz de maneira superficial. Muitas vezes tem seu compromisso com a doutrina espírita
reduzida a uma espécie de compromisso social. A pessoa vai ao centro, pode até desempenhar alguma atividade num determinado dia, mas com aquele sentimento de obrigação, de não estar fazendo um trabalho que lhe cause realização interior. Como Emmanuel colocou no início da mensagem que comentamos, aonde a presença da sensação de louvor, de comunhão com a espiritualidade elevada, precisa estar bem presentes. Somos convidados a auscultar a nossa consciência e perguntar-nos se estamos fazendo todo o bem que podemos. É importante também perceber se não estamos querendo fazer o bem acima do limite de nossas condições, exigindo-nos uma maturidade espiritual que ainda não conquistamos. Então, aqui é importante destacarmos esse aspecto de consideração. Estar com frequência buscando auscultar, ouvir com profundidade a nossa consciência, através da oração, da busca de comunhão com os benfeitores espirituais, a fim de recebermos em nosso sentimento, em nosso coração, respostas sobre como está o nosso desempenho na nossa atual encarnação. Porque se por um lado, uma grande maioria se desvia e se complica por desatenção e comodismos, outros podem, por falta desse cuidado de ausculta da consciência, envolver-se no nível de compromissos e de atividades espirituais que acabam lhe causando quase que uma estafa. E aí passam a ser pessoas que se tornam cobradoras demais dos outros, porque percebe na casa espírita, no movimento espírita em que se encontra, outros que fazem muito menos do que ela faz. Mas como ela está fazendo de uma forma atrapalhada, acaba transferindo a exigência desequilibrada que faz consigo mesma aos outros. Então é preciso nem tanto ao mar e nem tanto à praia, mas estarmos procurando uma comunhão constante com o nosso guia, com o nosso espírito protetor, com os espíritos do bem, escutar respostas, fazer perguntas sobre aquilo que a nossa consciência vai apontando, que é dever e que devemos nos empenhar em realizar na nossa presente encarnação. Esse movimento exigente, quando nós exigimos demais de nós, produz em nós significativas angústias e conflitos, especialmente a culpa. É tão nocivo quanto o movimento de negligenciar o bem. A advertência é séria, né? Então, a nossa ação renovadora, a nossa transformação íntima pelo Evangelho do Cristo tem que se dar de uma forma felicitadora, planificadora. Se nos percebemos
num nível de autocobrança exagerado, e aí surgem angústias e sentimentos de culpa, precisamos trabalhar melhor a reflexão profunda com a nossa consciência, com os espíritos benfeitores, porque no final é colocado aqui, é tão nocivo quanto o movimento de negligenciar o bem. Então precisamos estar no equilíbrio. A sabedoria está no meio, como já diz a doutrina budista. Nunca está nos extremos. Só quem tem condições de, sinceramente, meditar e sentir o limite das forças de uma pessoa é ela mesma. Porque é uma relação do ser com as leis divinas presentes na própria consciência. Aqui tem um ponto interessante que eu trago para a nossa reflexão. Quando um dos indicativos de estarmos com excesso de cobrança conosco mesmos é colocado isso, inclusive, como uma fuga psicológica. É a transferência que fazemos para com os outros. Ficamos estabelecendo um nível de exigência e de expectativa dos outros que eles não dão conta e nós nos frustramos com as atitudes dos outros. Isso é um dos pontos. É preciso que estejamos realizando compromissos, trabalhos, deveres, mas com senso de satisfação interior. E de maneira nenhuma abrindo portas à cobrança a terceiros. Como muitas vezes nós vimos no próprio movimento espírita, pessoas que por trabalharem em vários setores na casa espírita, e começa a observar em excesso, e mesmo que não fosse em excesso, passa a observar o comportamento dos outros. O comportamento de cada um cabe a cada um. A consciência de cada um é que é o juiz dela mesma. Nós podemos estar tendo diversos compromissos com a doutrina espírita e ser aquilo que a espiritualidade esperava de nós e ser a parte de compromissos que assumimos antes da reencarnação. Enquanto que outro pode fazer bem menos do que nós e está cumprindo a parte que lhe cabe. Cada um traz uma caminhada e um conjunto de experiências evolutivas que resulta as expectativas que na vida presente a consciência dele tem para com ele mesmo. Então, meus amigos, toda vez que a gente se perceber cobrando muito dos outros, precisamos refletir. Por quê? Estamos felizes com o que temos feito? E se não estivermos, por que não estamos? É preciso estar sempre alinhando essa auscultação da nossa consciência com o que fazemos. Porque eu volto aqui a citar o início da mensagem de Emmanuel. Louva o Senhor com pensamentos, palavras e atos. Sente-te gratificado em festa íntima pelo que tu está fazendo. E não fiques cobrando de outrem o que só a consciência dele cabe dar conta, com ele mesmo. Então,
Só quem tem condições de, sinceramente, meditar e sentir o limite das forças de uma pessoa é ela mesma. Porque é uma relação do ser com as leis divinas presentes na própria consciência, que tem um critério de expectativas e de exigências que é diferenciado para cada um de nós. O convite de Jesus é que nos aprofundemos no autoconhecimento sincero e acolhedor, conhecendo a verdade que há em nós, para iluminarmos-nos com as luzes da verdade universal e, assim, nos libertarmos da preguiça moral, causadora das obsessões. Então, meus amigos, o convite não é uma imposição, é um convite de Jesus. É que nos aprofundemos no autoconhecimento sincero e acolhedor. A palavra, o Evangelho do Cristo, tem em relação a cada um de nós um direcionamento pessoal e único. E cada um de nós será chamado a dar contas de si mesmo, conhecendo a verdade que há em nós para iluminarmos-nos com as luzes da verdade universal. Fazendo isso, nós nos libertaremos da preguiça moral, causadora das obsessões. Então, claro, todos nós trazemos os mais variados aspectos de fraqueza, de pontos fracos, cultivados por nosso espírito em passadas reencarnações, aos quais, graças a Deus, não temos acesso consciente. Mas, por isso mesmo, somos muito bem esclarecidos que cada um tem a sua carga própria. É a razão pela qual Jesus disse nos evangelhos, lembrando aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 9, quando ele diz assim: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Cada um de nós tem uma cruz particular de imperfeições a superar, de resgates a realizar, e cada um é particular, é individual essa cruz. Por isso Jesus diz, né? Tome a sua cruz. Não é tome a cruz do outro. Se conseguirmos nos enganar, coadjuvaremos com os desejos dos espíritos imperfeitos, que também querem nos enganar. Forma-se, então, o plugue mental do processo obsessivo. É uma questão de escolha entre o autoconhecimento amoroso e sincero e o autoengano. Então é isso, meus amigos. Se quisermos nos enganar, é só dar ouvidos às sugestões espirituais inferiores, associadas a vícios e desequilíbrios morais, e estaremos nos autoenganando. Aqui é lembrado a questão do plugue mental do processo obsessivo. Porque na obsessão silenciosa que estamos tratando aqui, ela tem esse
viés comum, que é o quê? É estabelecida nas tendências viciosas, nos desequilíbrios que trazemos do nosso passado encarnatório e que ainda não resolvemos. E que, por conveniência própria, abrimos campo de sintonia com comparsas e espíritos desencarnados do passado que estavam associados a essas práticas indevidas que tivemos. É essa a causa. E nela, muitos espíritos têm estragado os objetivos maiores da sua encarnação. Emmanuel diz assim no livro Caminho, Verdade e Vida: a vida é um conjunto divino de experiências, mas de todas elas, a mais importante é a do conhecimento religioso ou da moral do Evangelho de Jesus. Aquisição de cultura, aquisição de experiências nas mais variadas áreas fazem patrimônio da nossa caminhada evolutiva. Mas aquela que vem do nosso interesse, das nossas aberturas ao lado espiritual da vida, é a mais importante de todas. Então, é uma questão de escolha entre o autoconhecimento amoroso e sincero e o autoengano. Claro que ao nosso lado, espíritos benfeitores, nosso anjo da guarda, espíritos mentores da nossa sensibilidade mediúnica, dão-se as mãos para o melhor êxito possível da nossa caminhada encarnatória. Mas a decisão que fazemos dia a dia é particular ao nosso livre-arbítrio. Dia a dia nós estamos fazendo escolhas que nos ligam à luz ou às sombras, ao progresso, ao êxito ou ao retrocesso, à parada das possibilidades exitosas que a nossa reencarnação poderia facultar e que não demos a atenção devida. Os benfeitores da humanidade comumente nos convidam a esse autoconhecimento. Entretanto, muitos de nós ainda carregamos a postura que Humberto de Campos diz no final de sua crônica a respeito do pedido de Custódio Saquarema, para que alertasse as pessoas sobre a obsessão silenciosa. Depois que Custódio conta a Humberto como a obsessão silenciosa estragou enormes possibilidades de êxito na área dos compromissos que ele tinha, desde a juventude, a maturidade e mais adiante, a idade a maturidade da sua idade, ele deixa bem claro o seguinte: a evidência de como as conversações que se davam na sua mente e que muitas vezes ele atribuía ao seu próprio pensamento eram insinuações dos espíritos associados a esse tipo de obsessão. E aí, ao terminar a crônica, ele pede para que Humberto de Campos conte numa de suas crônicas para nós a experiência que o Custódio Saquarema passou. E Humberto de Campos diz o seguinte a esse pedido. Humberto de Campos, ele costuma, vez ou outra, nas suas crônicas, colocar uma pitada de certo sarcasmo, mas com objetivos elevados de advertência, tá?
Se eu andasse agora reencarnado na Terra e recebesse de alguém semelhante lição, talvez estivesse muito pouco inclinado a aproveitá-la. Então ele diz, claro, que cumpriu o pedido do Custódio Saquarema, mas ele sabia que muitos espíritas, já que o livro é destinado sobretudo a nós do movimento espírita, não iríamos dar a atenção necessária e importante a essa advertência. Humberto deixa então aqui para nós, para que nós reflitamos se faremos parte desse grupo que ele aí assinala, ou estamos mais despertos e atentos aos objetivos maiores que a doutrina espírita nos assinala. Agradecemos a todos que tenham nos acompanhado ou venham acompanhar esse vídeo. Se possível, compartilhem essas informações, se inscreva aí no nosso canal. Uma boa noite a todos, muita paz e muita luz. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.